pode me chamar de Dona Cacilda. Cacilda Maria do Carmo, se quiser ser mais formal. Mas nem sei pra que formalidade com essa história que vou contar. Tô com 81 anos, as juntas todas ferradas, os dentes pela metade e uma filha que me trata como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço. Filha essa que, ironicamente, nasceu porque um homem disse que mulher boa tem que servir calada. Pois é, o ciclo da desgraça, como diria a minha avó, gira mais rápido que roda de fiado em bar de esquina. Moro sozinha num canto de parede fria, onde os vizinhos acham que sou só uma velhinha resmungona que fala com o rádio. Mal sabem eles que o rádio é o único que me escuta sem interromper. A vida me serviu tanta desgraça no prato que hoje, se eu tivesse estômago de aço, ainda vomitava. Mas vamos ao que interessa. Eu tinha 12 anos quando minha tia Edith apareceu lá em casa com aquele sorrisinho de quem finge que gosta da gente, mas está mesmo farejando oportunidade. A família já andava caindo aos pedaços fazia tempo. Minha mãe vivia com uma tosse que parecia sirene de ambulância, o rosto sempre pálido, os olhos fundos e um avental que nunca saía do corpo. Cansada de tudo. Meu pai era um vulto. Vinha, comia, reclamava, dormia e sumia por semanas. E quando voltava com o mesmo cheiro de pinga e a mesma frase: tranque a boca e vá costurar alguma coisa, mulher. Um príncipe. Meus irmãos? Os príncipes da vagabundagem. Um passava o dia jogando pedra em passarinho e o outro dizia que ia ser mecânico, mas só vivia desmontando bicicleta dos outros para vender peça. E eu ali, no meio daquele curral humano, tentando aprender a lidar com menstruação, com fome e com a vontade de sumir tudo ao mesmo tempo. Foi nesse cenário que tia Edith surgiu, com um vestido que parecia ter sido passado com cuspe e um batom mais vermelho que o sangue das galinhas que ela matava com gosto. Veio dizendo que tinha conseguido uma oportunidade de ouro para mim. Levar essa menina para São Paulo, trabalhar de doméstica. Lá ela vai ter o que comer, vai dormir em cama de verdade, aprender a se portar, vai ser alguém na vida. Minha mãe chorou de emoção, achou que era sorte divina. Meu pai fez que sim com a cabeça, sem nem tirar o palito da boca. Meus irmãos não disseram nada, acho que nem notaram que eu ia embora. E eu, besta, pensei que talvez aquilo fosse mesmo um respiro. Vai ver, pela primeira vez, alguém estava olhando para mim como gente. Mas olha, quando a esmola é grande, até o diabo desconfia. Eu devia ter desconfiado. No dia da viagem, minha mãe me entregou uma trouxinha com meia calça rasgada, uma blusa de lã furada e um santinho de Nossa Senhora preso com grampo. Reza para ela que protege as meninas do mundo, disse. Só se foi para proteger do vento, porque do resto... A rodoviária era um caos de mala, suor e promessas falsas. Era minha primeira vez saindo do interior, com um par de chinelos frouxos e um medo que cabia no estômago inteiro. A tia me mandou sentar na janela. Para ver o mundo passando, ela disse. Era para vigiar se eu não fugia, isso sim. A viagem foi longa, quente, com cheiro de gente que não tomava banho desde o batismo. Paramos numa daquelas vendinhas de estrada, onde tudo custa o dobro e tem gosto de sabão. Eu estava com fome, claro, mas tia Edith fingia que nem ouvia meu estômago gritar. Foi aí que um homem, com roupa de linho e sapato engraxado, se aproximou da nossa mesa e disse: "Posso pagar o lanche da menina?" Eu olhei para a tia. Ela olhou para ele com aquele sorrisinho escroto de gente que calcula até respiração e disse: "Pode sim, ela é educada, vai agradecer direitinho." O homem não tirava os olhos de mim. Eu, sem entender direito, agradeci baixinho e comi aquele misto frio com gosto de dívida. Quando ele se afastou, deixou umas moedas na mesa e murmurou: "Essa menina vai dar lucro." Na hora, eu não entendi. Achei que ele falava do trabalho, da casa grande. Da limpeza. A palavra lucro ainda era só palavra para mim. Mas o olhar da minha tia, aquele olhar não era de quem ouviu o elogio, era de quem confirmou o negócio. O resto da viagem, eu fiquei quieta. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Lucro? Como é que uma pessoa vira lucro se não é vendendo o corpo ou a alma? Mas sabe o que é pior? Eu sorri, porque na minha cabeça de 12 anos, qualquer coisa era melhor do que aquela casa onde nem o silêncio queria ficar.
Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária da capital, eu achei que estava chegando no futuro. Nunca tinha visto tanto barulho junto. Gente correndo, apito de guarda, mulher gritando com criança, homem vendendo doce no colo. Parecia outro planeta. Tia Edith me puxou pelo braço com a pressa de quem carrega a mercadoria perecível. Não trocou palavra, nem perguntou se eu estava bem. E eu, besta que era, fui atrás com minha trouxinha encardida e a esperança pendurada no dedo. Pegamos um carro que ela chamou de táxi de confiança, dirigido por um sujeito calado demais para o meu gosto. O caminho até o tal apartamento foi longo, e quanto mais o carro subia os morros e entrava nas ruas limpas, mais minha barriga embrulhava. Era tudo organizado demais. Árvores plantadas na linha, poste brilhando, ninguém jogando lixo. Não parecia lugar para gente como eu. Chegamos num prédio alto, com porteiro que chamou minha tia de Dona Edith e me olhou como quem vê bicho de roça. Ela só acenou com a cabeça e mandou: "Sobe". No elevador, eu quis perguntar onde era o quarto da patroa, que tipo de serviço tinha lá, mas minha boca travou. Quando a porta abriu, já veio tapa de luxo na cara. O tal apartamento era coisa de novela. Sala com tapete branco, sofá de veludo, quadro enorme de mulher pelada e cheiro de perfume de loja cara. A cozinha brilhava mais que espelho de barbearia, e não tinha panela no fogo, nem arroz amanhecendo, nem criança correndo com pão na mão. Aquilo não era casa, era vitrine. "Vai guardar a trouxa no quarto das meninas", minha tia disse, apontando um corredor longo. Eu fui. No tal quarto, 3 camas com lençol florido, 3 malas de couro e 3 meninas, cada uma com uma cara. Uma lia revista, outra passava esmalte, a terceira só olhava para a parede. Nenhuma parecia feliz, mas também não pareciam assustadas. Estavam amortecidas. "Oi", eu soltei baixinho. A que passava esmalte respondeu sem levantar a cabeça. "É novata?" Novata, como se eu tivesse entrado num clube. Guardei minha trouxinha num canto e fiquei quieta. Me senti um bicho entrando em gaiola alheia. No fim da tarde, tia Edith veio me chamar. Mandou eu tomar banho, raspar o sovaco e pentear o cabelo. Disse que tinha visita especial e que era minha vez de ajudar. Eu perguntei onde estavam os panos de chão, o balde, a vassoura. Ela riu daquela risada seca que dá vontade de dar um tapa. "Aqui não tem sujeira, minha filha, tem presença. E você precisa aprender a se portar. Começa hoje." Me deu um vestido amarelo apertado, curto, com decote que mais parecia porta de padaria aberta, e uma sandália de salto que eu nem sabia como enfiar o pé dentro. Vesti, porque ela mandou. Quando me olhei no espelho do corredor, levei um susto. Aquela não era a roupa de quem ia lavar privada, era a roupa de quem ia ser exposta. "Assim tá melhor, tá apresentável", ela disse, como se eu fosse peça de vitrine. Na sala, as outras meninas já estavam com roupas parecidas. E, de repente, a campainha tocou. A porta abriu, entraram 3 homens, bem vestidos, cheiro forte de álcool e um tipo de sorriso que só velho safado carrega. Conversaram com minha tia como se fossem da mesma laia. Sentaram no sofá. A tia olhou pra gente e disse: "Sirvam a bebida." Fui até a bandeja com copos, peguei 2, tremendo feito vara verde. Me aproximei de um dos homens que estava esparramado na poltrona como se fosse dono do mundo. "Vodka com gelo", ele disse sem olhar para minha cara. Entreguei o copo. No que virei para sair, ele passou a mão na minha cintura. Rápido, como se fosse normal, como se eu fosse parte do móvel. Travei. O corpo inteiro congelou. Quis gritar, quis vomitar, mas só respirei fundo e continuei andando. Fui direto para a cozinha, encostei na parede e fiquei ali, dura. Tia Edith entrou logo atrás, trazia um cigarro na mão e o mesmo sorriso nojento de sempre. "É assim mesmo, minha filha. Sorri e agradece. É só o começo." Sorri e agradece. Eu ouvi aquilo como se fosse sentença de cadeia. Voltei para a sala, com o rosto quente e o orgulho enfiado no sapato apertado. Servi mais bebida, vi outra menina sentar no colo de um dos homens, ouvi risadas que não combinavam com alegria.
Aquilo tudo me parecia cena de teatro ruim, mas ninguém dizia que era mentira. No fim da noite, ela mandou a gente subir. No quarto, ninguém falou nada. Cada uma foi para sua cama e se deitou como se fosse mais um dia. Mas para mim, ali foi quando acabou. Acabou a ideia de que eu ia trabalhar, de que aquilo era emprego, de que minha vida ainda era minha. Deitei com o vestido ainda no corpo e jurei para mim mesma que ia sair dali. Nem que fosse arrastada, mas jurei. Acordei com uma palmada seca na porta. A voz da tia veio sem gentileza. Banho, agora, tá na hora de se arrumar. Ainda nem tinha sol no céu e eu já estava sendo empurrada para dentro do banheiro com uma toalha fina nas mãos. A água gelada fazia a pele arder, mas eu não podia reclamar. Tinha que me lavar toda, cada dobra, cada canto. E quando saía, vinha o segundo ato da humilhação. Na cozinha, sentada com uma escova na mão, estava ela, a mulher mais velha da casa. Não falava muito, parecia um móvel antigo que ninguém joga fora, mas ainda serve. Tia Edith chamava ela de Alzira e sempre dizia: foi uma das melhores, até ficar gasta. Alzira pegava meu cabelo com força, como se quisesse arrancar os pensamentos junto. Passava óleo com cheiro forte, fazia a trança, puxava a raiz até lacrimejar. Depois, me enfiava no colo e dizia com a voz mole: ajeita a postura, não deixa os ombros caírem, senão eles acham que você tá desanimada. Perfume, muito perfume, do tipo que entra no nariz e parece queima. E uma roupa nova, justa, curta, clara. O tipo de roupa que nem andar dava direito. A tia me olhou de cima a baixo e disse: tá pronta, agora é sorrir e não contrariar. Homens não gostam de mulher amarga. A rotina virou isso, todo dia. Acordar, lavar, pentear, enfeitar. E sorrir. Sorrir até o rosto doer. Os homens chegavam e se revezavam, como se fosse natural. Um sentava, o outro bebia, o terceiro pedia para dançar. E todos com aquela voz mole e cínica. Vem cá, só para conversar um pouquinho. Senta aqui do lado, só um beijinho. Encosta aqui, não precisa ter medo. No começo, eu ficava tensa, tremia, tentava escapar com desculpa de bandeja na mão, copo para lavar, chão para varrer, mas não funcionava. A cada dia, a mão deles escorregava mais, da cintura para o quadril, do braço para o pescoço. E a tia só observava de longe, e sozia, como quem vê investimento dando retorno. Um dia, chegou uma nova, menina ainda, devia ter uns 10 anos no máximo, com o olhar de assustada igual bicho recém-capturado. Entrou no quarto e nem largou a sacola que trazia. Se encolheu no canto da cama e começou a chorar baixinho. A gente nem sabia o nome dela ainda. Tia Edith entrou no quarto, viu aquilo, se aproximou devagar. A menina soluçava tentando esconder o rosto. Tia puxou o cabelo dela com força e disse sem alterar o tom: aqui não tem espaço para choro. Quem chora volta para a roça vendida. Entendeu? A menina sentiu, com o olho arregalado e o rosto vermelho. A gente ficou em silêncio. Eu fiquei, porque naquele momento entendi que era proibido sentir. Naquele dia eu desliguei. Comecei a fingir que eu era outra. Que aquela ali de vestido justo e sorriso vazio não era eu. Que eu só estava de passagem, que aquilo tudo era encenação. Eu precisava acreditar nisso para não enlouquecer. Quando o corpo virou coisa, a alma se esconde. E eu me escondi bem. Aprendi a rir no momento certo, a andar como mandavam, a falar pouco e olhar menos. Porque olhar incomoda, e eles não gostam de incômodo. Um deles, um que sempre vinha com cigarro no bolso e hálito de cachaça, começou a se apegar. Me chamava de doce de laranja, sei lá por quê. Um dia, depois de todos irem embora, ele ficou. Senta aqui comigo, ele disse, com voz mole. Eu congelei. É só para conversar. Você tá tão linda hoje, continuou, como se fosse elogio e não armadilha. Olhei para a porta. A tia não tava. As outras meninas já tinham subido. Eu não tinha saída. Me aproximei. Sentei devagar, sem olhar nos olhos dele. O cheiro dele me deu ânsia. O toque gelado na minha perna me fez querer desaparecer.
Fiquei ali, fingindo que meu corpo era de outra, que eu era só vento, que eu estava em outro lugar, qualquer lugar, menos ali. Ele acariciava meu braço como se fosse bicho de estimação e dizia coisas que eu não entendia, mas sabia que não eram limpas. Quando finalmente levantou, ajeitando a calça e dizendo "Até a próxima, docinho", eu só queria correr para o banheiro e esfregar a pele até arrancar. Mas nem isso eu fiz, porque naquele lugar, até para sentir nojo, a gente tinha que pedir permissão. Naquela noite, Alzira me viu sentada na beira da cama, quieta. Passou por mim e murmurou: "Agora você entendeu, né?" Eu só balancei a cabeça. E ali, minha infância acabou. Tinha dias que o corpo andava sozinho, a cabeça nem precisava mais mandar. Era vestir a roupa, prender o cabelo, passar o batom e sorrir. Tudo mecânico. A boca sorria, mas a alma já tinha se aposentado. Eu estava virando mobília de luxo. Aquele tipo de coisa que os outros olham, tocam, usam e depois fingem que não estava ali. Mas nesse dia, uma coisinha pequena virou tudo de cabeça para baixo. Tinha acordado mais cedo que o normal. O barulho da descarga me tirou do cochilo. Tia Edith ainda não tinha batido na porta, então aproveitei para descer e buscar um copo d'água antes que a rotina me engolisse de novo. No caminho, vi a porta da sala entreaberta. E foi ali, naquele vão de porta, que comecei a entender o tipo de teatro nojento em que eu tinha sido escalada sem saber. Na mesa da sala estava sentada a Francisca, uma mulher velha, sem expressão, daquelas que a gente passa por ela 20 vezes no corredor e nem lembra de dar bom dia. Usava sempre as mesmas roupas bege, sem botão, e carregava uma pasta de couro marrom que parecia ter saído da guerra. Era dela que vinham os sussurros e os avisos. Ela que fazia as anotações, as marcações, a contabilidade silenciosa daquela casa onde tudo era negócio, menos dignidade. Dessa vez, ela estava de costas para a porta, escrevendo. Folhas em cima da mesa, caneta na mão firme. Do outro lado da mesa, uma pilha organizada de envelopes e nomes. Eu parei, meio escondida, e vi meu nome. Cacilda, Docinho, 3 sessões, o valor que tinha eu não me lembro muito bem. Favor, Doutor Silvério. Sessões, como se eu fosse tratamento, procedimento, um serviço com prazo. Vi os nomes das outras meninas também, a menor, a que chegou chorando, ainda sem valor definido. Ao lado, em fase de adaptação, a que dormia no canto da cama maior. Cliente fixo, 2 vezes semana, desconto mediante fidelidade. Aquilo não era tabela de pagamento, era tabela de carne viva. Fechei os olhos, respirei fundo. A raiva veio com gosto de metal na boca, mas engoli. Voltei para o quarto sem pegar água. Nem sede eu tinha mais, tinha nojo. No mesmo dia, no meio da tarde, ouvi um telefonema no corredor. Tia Edith estava falando com alguém importante. Usava aquele tom dela que misturava puxa-saco com ameaça educada. Eu não trabalho com cobrança, o senhor sabe. Aqui a moeda é outra. Presença, portas abertas, prestígio. E olha, o senhor sabe que minha Docinho é garantia de ambiente leve. Docinho virou meu nome. Agora, até nos telefonemas, eu era prato principal de banquete podre. No jantar daquela noite, todos os olhos estavam em mim, como sempre. Eu andava como mandavam, cruzava as pernas como ensinaram, servia bebida com o sorriso no ponto certo. E quando alguém puxava assunto, respondia com voz doce, sem desafiar. Porque até o jeito de olhar era ensaiado. Olhar direto demais era atrevimento, olhar para o chão era desprezo. Olhar certo era valor agregado. No fim do jantar, um dos homens, um de terno escuro, careca reluzente, voz que cheirava a cigarro e abuso, me segurou pelo braço com delicadeza forçada. Essa menina tá rendendo bem, hein? Docinho mesmo, leve, obediente. Parabéns, Edith. Ela riu, como se tivesse sido elogiada por parir coisa boa. Eu sorri também, porque era o que esperavam. Mais tarde, me mandaram limpar o banheiro do andar de cima. Disse que era para não ficar parada, mas não era isso. Era porque as mais novas tinham que continuar mostrando serviço até no esfregão. Enquanto esfregava a borda do vaso com um pano que fedia a sabão de hotel, Alzira apareceu na porta.
Varreu a entrada do banheiro, me observando sem pressa. Não disse nada de imediato, mas na hora de passar por mim, com a vassoura na mão, murmurou baixo: "Cê vai se perder se continuar sorrindo." Foi como uma pedra no meio da testa. Parei de esfregar. Fiquei ali, ajoelhada, sem saber se agradecia ou se chorava. Mas não falei nada, porque naquele mundo até a gratidão era medida em silêncio. E ali, naquele banheiro com cheiro de desinfetante e perfume vencido, minha cabeça virou um campo de guerra. Raiva da tia, que fingia que fazia o bem enquanto me entregava de bandeja. Raiva dos homens, que me chamavam de docinho como se eu fosse sobremesa de buffet. Raiva de mim, por sorrir, por obedecer, por achar que talvez aquilo fosse mesmo o que mulher nasceu para aguentar. Porque, no fundo, uma parte de mim ainda achava que era assim. Que mulher que não serve para o lar, serve para a mesa. Que se não é esposa, virá agrado. Que esse era o caminho natural das que nascem onde eu nasci, filhas de ninguém, com corpo jovem e alma sem nome. E foi esse o pior de tudo. Não era o tapa, nem o nome, nem o olhar. Era eu ainda acreditar que estava pagando um preço que o destino já tinha colocado na etiqueta do meu nascimento. Tem entrega que a gente nunca esquece. Nem quando o corpo esquece, a memória guarda no osso. E aquele dia foi a embalagem definitiva da minha perda. Não foi a primeira vez que me olharam como coisa, mas foi a primeira vez que me mandaram embora com um sorriso no rosto, como quem despacha mercadoria de luxo. Tava de manhã ainda, o sol nem tinha batido direito no portão do prédio quando tia Edith apareceu na porta do quarto. Nem bateu, entrou como dona do mundo e disse: "Se arruma, hoje é dia especial." Alzira levantou sem perguntar nada e já foi buscar o vestido preto. Um que ninguém nunca tinha usado, ficava guardado numa caixa com cheiro de naftalina. Virei para ela, com medo de perguntar o que era tão especial assim, mas ela nem me olhou nos olhos. Só disse, enquanto dobrava a barra do vestido: "Vai com calma, esse é dos que paga bem." Lá dentro, meu estômago já sabia. O corpo pressentia o que a cabeça ainda fingia ignorar. Me vesti. Batom vermelho, cabelo preso num coque apertado que me esticava a cara toda. Salto alto novo. Me sentia como galinha pintada para feira, limpa, cheirosa, enfeitada e pronta para o abate. Na sala, tia Edith me esperava com a cara de quem estava fechando o contrato. Quando me viu pronta, deu aquele sorriso de comerciante em véspera de Natal. "Assim tá ótimo, o doutor gosta de coisa bem apresentada. Anda, não me faz esperar." Me levou até o carro que já estava parado na frente do prédio. Preto, vidros escuros, cheiro de couro e arrogância. Dentro, um homem, mais velho, muito mais. Usava terno de corte caro e tinha uma aliança grossa que reluzia mais do que o sapato engraxado. Abriu a porta para mim com a gentileza fria de quem já tinha certeza de tudo. "Que prazer te conhecer", disse como se estivéssemos num encontro marcado e desejado. Eu só balancei a cabeça. Entrei. O carro partiu sem um barulho e a cidade passou pela janela como se eu não fizesse parte dela. Ele falava muito sobre política, negócios, viagens, como se fosse uma conversa qualquer, mas de vez em quando ele soltava umas frases que me davam calafrio. "A sua tia tem bom gosto, disse que você é especial. Você vai gostar, é tudo muito discreto. Hoje é só pra gente se conhecer melhor." Meus dedos apertavam a barra do vestido no colo, tentando agarrar alguma coisa que me lembrasse que eu ainda era gente. Chegamos num hotel grande, entrada lateral, sem movimento, recepcionista com cara treinada para não enxergar demais. Subimos direto pro quarto. Quarto de luxo, desses que eu só tinha visto em revista velha. Cama enorme, luz baixa, carpete limpo demais. Tinha uma bandeja com frutas cortadas, taças e uma garrafa de champanhe já aberta. Ele me mandou sentar, pegou 2 taças, encheu. "Bebe comigo, vai te deixar mais solta, mais confortável. A noite é nossa", disse, estendendo o copo. Olhei a bebida, sorri daquele jeito que a gente aprende a sorrir quando quer vomitar. "Só um pouquinho, senhor", sussurrei. Bebi, 1 gole, 2,
3. No quarto gole, a cabeça começou a pesar. O som ficou abafado, as luzes ficaram embaçadas, como se o ar tivesse engrossado. A garganta secou, o corpo amoleceu. E aí, o mundo foi virando um eco distante. Acordei com o sol cortando o quarto. Devia ser 12:00. Estava sozinha. A cabeça latejava, as pernas doíam de um jeito estranho e os braços estavam com marcas que eu não lembrava de ter feito. A roupa jogada no chão, o vestido todo amarrotado, a sandália embaixo da cama. Levantei devagar, sentindo um gosto amargo na boca e um vazio entre o peito e o estômago que não tinha nome. Fui até o banheiro, lavei o rosto. Olhei no espelho. Me vi, mas não me reconheci. Aquela ali era outra, uma que tinha sido carregada, usada, esquecida. Uma que não voltou comigo. Vesti a roupa sem pressa. Peguei a bolsinha que tia Edith tinha enfiado na minha mão antes de eu sair. Nem dinheiro tinha dentro, só um lencinho de pano e um bilhete com o endereço de volta. O motorista estava me esperando. Entramos no carro em silêncio. No caminho, olhei pela janela tentando me agarrar a alguma imagem que me lembrasse que eu ainda existia, que ainda tinha mundo fora daquela bolha de perfume e veneno. Quando cheguei em casa, passei direto pela sala, mas tia Edith me chamou com um sorriso satisfeito, sentada na poltrona como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Foi bem, ganhei um convite para o clube da esposa dele. Agora sim, tô entrando nos círculos que importam. Olhei para ela e, por um instante, pensei em cuspir, no chão, no rosto, em qualquer lugar, mas só dei meia volta, fui direto para o banheiro. Entrei de roupa e tudo debaixo do chuveiro. A água fria batia como agulha, mas nem assim arrancava o cheiro dele de mim. Passei sabonete 3 vezes, lavei o cabelo com força, esfreguei até a pele arder. Nada adiantava, estava impregnado, por dentro. Quando saí, Alzira me entregou uma toalha. Não disse nada, mas o jeito como me olhou era como quem vê um corpo que voltou da guerra sem alma. Voltei para o quarto, sentei na beira da cama e fiquei ali, só ali, olhando para a parede. Naquela noite não chorei, nem gritei, nem dormi, só fiquei, presa, dentro do próprio corpo, e pela primeira vez senti nojo de mim. Um nojo que não era de sujeira, era de existir ali, daquele jeito, como se eu tivesse deixado de ser gente e virado recipiente, embalagem descartável com rosto e nome de comida doce. Depois daquela noite no hotel, a minha voz morreu. Não foi por escolha, foi por saturação. Cansou de pedir socorro para ninguém, cansou de dizer sim com medo e não sem efeito. Eu calei, e quando calei, ninguém percebeu, porque para eles, mulher calada é lucro certo. Acordava, me arrumava, descia, servia, sorria, tudo no piloto automático. Era como se meu corpo tivesse virado instrumento, um violão tocado por mãos sujas, sem alma nem som. E o pior é que funcionava. A tia começou até a dizer que eu estava no ponto, como se eu fosse fruta de época, madura para consumo e elogio. As outras meninas me observavam com um misto de pena e medo. Nenhuma falava também. A gente só se reconhecia pelo olhar. Um código mudo de quem sabe que está em campo minado e que qualquer pisada em falso explode futuro e dignidade junto. Foi nesse estado, zumbi bem penteada, que ele apareceu. Chamava-se Osvaldo, ou pelo menos foi o nome que me disseram. Tinha uns 20 e poucos anos, rosto limpo, olhar calmo. Chegou como quem vinha resolver problemas de luz, mas ficou. Tia Edith o apresentou como sobrinho de uma amiga, alguém de confiança que ia ajudar na segurança da casa. E, de fato, ele andava pelos corredores, conversava com os motoristas, cuidava das entregas. Mas o que ele fazia mesmo era me observar. No início achei que era só mais um, mas Osvaldo não falava alto, não sorria com a boca cheia, não me chamava de docinho, não encostava sem permissão. E isso, num lugar como aquele, era quase milagre. Começou me oferecendo chá, depois uma conversa curta no corredor. Um dia me disse que meu nome era bonito, e outro dia comentou que meu silêncio era respeitável. Usou essa palavra, respeitável. Eu quase chorei. Demorei para confiar, mas ele insistia com uma paciência mansa,
Falava de música, de cidades que queria conhecer, de como achava que o mundo podia ser diferente. E aos poucos, uma parte minha começou a levantar do túmulo. Comecei a imaginar: e se eu fugisse com ele? E se ele me tirasse dali? E se o mundo realmente tivesse outro lugar, onde eu pudesse ter um nome e não um apelido melado? Uma noite, ele me entregou um bilhetinho. Dizia: quarta, 20 horas, Portão dos Fundos, eu te levo. Dobrei o papel e guardei no sutiã como quem esconde relíquia. Aqueles 3 dias até a tal quarta viraram uma eternidade. Eu me sentia viva de novo. Com medo, sim, mas viva. Cada passo parecia sonho, cada perfume parecia novo. Até o espelho me devolveu uma sombra do que fui um dia. Chegou a quarta. Tomei banho, vesti a roupa menos chamativa, calcei sapato baixo para correr se fosse preciso. Desci antes das outras, sem fazer barulho. Atravessei a cozinha, o coração batendo na garganta. Quando cheguei no Portão dos Fundos, nada, nem viva alma. Esperei, minuto após minuto. A rua quieta, o tempo frio. Até que ouvi o ronco do motor. Pensei que fosse ele. Era o carro da tia. Um homem desceu. Não era Osvaldo, era o motorista dela. Magro, alto, com cara de coveiro cansado. Me olhou como quem já sabia. Abriu a porta traseira do carro e disse: entra, Dona Edith quer você de volta. Tentei correr, dei 2 passos. Ele me segurou pelo braço com força, sem gritos, sem escândalo. Me jogou no banco de trás como quem empacota mercadoria que tentou fugir do frete. No caminho, meu corpo tremia. Mas o coração estava morto. Outra vez enganada, outra vez iludida. Fui entregue como sempre, mas dessa vez eu mesma me levei. Chegamos na casa. Ninguém falou comigo, ninguém me bateu, ninguém gritou. O silêncio era o castigo mais cruel. Tia Edith mandou me trancar no quarto de cima. 3 dias, 3 noites, sem banho, sem comida decente. Um pedaço de pão seco de manhã e um copo de água à noite. O quarto cheirava a mofo e a esquecimento. Não tinha janela, só uma lâmpada fraca e uma coberta fina. O tempo ali dentro não passava. Não tinha relógio, não tinha som. Só os passos lá fora e o estômago vazio gritando com mais força do que minha vontade de viver. No 3º dia, Alzira abriu a porta. Me olhou, disse: levanta, tem visita. Você ainda serve. Aquela frase me feriu mais do que a prisão. Ainda serve. Como se fosse sorte. Saí do quarto mais leve, mas não era de corpo. Era da alma que ficou lá dentro, morrendo aos poucos, sem plateia. Não sei dizer quando deixei de ser gente e virei material de ensaio. Mas foi por esses dias que entendi. Eles não queriam só que a gente obedecesse. Eles queriam que a gente performasse. Como atrizes de um teatro sujo, onde cada gesto tinha que parecer espontâneo, cada sorriso era treinado, cada sim vinha com sotaque de prazer ensaiado. O nome disso era refinamento, segundo a tia. Para mim, era desumanidade coreografada. Começou com pequenos comandos. Desce mais devagar a escada. Sorri antes de falar. Balança o quadril só um pouco, não rebola. Achei que era só frescura, mas depois veio a segunda fase, aulas. Dona Hilda apareceu na casa como quem já conhecia os cantos e as regras. Magra, dura, com a cara puxada para baixo como se o tempo tivesse esquecido de tratar ela com carinho. Usava roupa preta, sapato fechado e carregava uma pasta fina, de couro, onde anotava até a respiração da gente. A primeira coisa que disse foi: aqui, quem quer ficar, aprende, e quem aprende, vale mais. A frase me atravessou como faca cega. Não respondi. Só fiquei parada enquanto ela analisava meu corpo com um olhar técnico, como quem avalia a criação de gado. Apontou para o meu pé. Anda com o calcanhar leve, ombros retos, queixo firme, nada de andar como empregada. Treinamento. Era isso. Treinamento para virar artigo de luxo. Ensaiava andar, sentar, levantar. Ensinavam a cruzar as pernas sem mostrar demais, a rir com a cabeça levemente inclinada,
a fingir encanto com piadas cretinas. Mas o que mais doía era a parte íntima. Dona Hilda mandava a gente sentar em frente ao espelho e sorrir. Depois dizia: agora geme, mas não de dor, de prazer, com classe, sem exagero. Faz de novo, sem vergonha, como se fosse de verdade. Repeti aquilo tantas vezes que minha garganta secava. Uma das meninas desmaiou no terceiro dia. Levaram ela para o quarto e deram um copo d'água com açúcar. Disseram que era fraqueza. Eu sabia que era desespero. Foi nessa época que ela chegou. Neide, 1,5 metro de medo. Tinha os cabelos embaraçados, vestido de algodão com estampa infantil e os olhos ainda vivos. Era isso que mais doía. Tinha vida no olhar dela, esperança, como se ainda não tivesse entendido onde tinha pisado. Ficou os 2 primeiros dias em silêncio. Não comia direito. Dormia abraçada com a sacola onde tinha trazido as roupas. Ninguém falava com ela. Só Alzira passou e deixou um sabonete na beirada da cama. No terceiro dia, tia Edith entrou no quarto onde eu estava dobrando o lençol que nem sujo estava. Parou na porta com a mão na cintura e disse: já que tá com tempo, vai ensinar a novata. Ensinar o quê? Perguntei, mesmo sabendo, só para ter certeza da covardia. Tudo, como andar, como olhar, como agradar. Quero ela pronta semana que vem. Tem evento grande chegando. Balancei a cabeça. Quis dizer não, quis gritar. Mas ela veio até mim, chegou perto do meu rosto, com aquele bafo de cigarro e perfume barato, e disse no meu ouvido: ou você ensina, ou vai no lugar dela com 5 de uma vez. Senti um arrepio, o tipo que a gente sente antes do corpo desistir. Tranquei a respiração e assenti. Naquela tarde, sentei com Neide no corredor. A casa estava mais vazia que o normal. As outras meninas evitavam olhar. Alzira fingia que limpava o tapete, mas estava escutando tudo. Comecei com o básico. Anda com o pé leve, não bate no chão. Quando ele encostar, não se assusta, respira fundo. Sorria, mesmo quando não quiser, principalmente quando não quiser. E, se mandarem, geme assim, suave, sem mostrar raiva. Mostrei, com a voz baixa, engasgada. Ela repetiu. O primeiro som saiu estranho, depois outro, até que parou, olhou para mim e disse: isso tudo, eles vão mesmo querer? Eu não respondi, só levantei e fui direto para o banheiro. Me tranquei, joguei água na cara, depois ajoelhei, vomitei tudo. As palavras, o almoço, a alma. Vomitei com raiva, vergonha, nojo de mim, da tia, do mundo e principalmente da normalidade daquilo tudo. Voltei para o quarto mais tarde. Neide estava sentada penteando o cabelo. Quando me viu, sorriu. Se aproximou devagar, encostou a mão no meu braço e disse: obrigada. Foi como ouvir sentença. A menina que um dia fui morreu ali, porque ver alguém me agradecer por ensinar a própria destruição não tem volta. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo. Quando tia Edith entrou no quarto naquele dia, eu já sabia que não era noite comum. Ela tinha o vestido azul marinho dela, aquele de cetim grosso que só usava em dia de contrato grande. Os brincos dourados reluziam como moedas no pescoço. Chegou com uma caixa nas mãos e um sorriso que parecia ter nascido em outro rosto. Hoje é sua estreia oficial. Vamos sair na revista. Arrume esse cabelo aí, que hoje você vai fazer nome. Abri a boca para perguntar qualquer coisa, mas engoli seco. A caixa tinha um vestido vermelho, curto, com bordado no busto e uma fenda na coxa que não deixava margem para a imaginação. Salto alto, luva, maquiagem profissional. Ela trouxe até um cabeleireiro. 4 horas de transformação. A cada camada de pó, um pedaço meu se apagava. Fomos de carro preto, motorista de terno, vidro fumê. No caminho, a tia me explicava o que eu devia dizer.
Se perguntarem, você é filha de criação de uma família tradicional do interior de Minas. Estudou no Colégio Santa Teresa. Seu pai era fazendeiro, sua mãe pianista. E se perguntarem meu nome? Cacilda, claro! Não tem nome mais chique do que esse. O salão onde o evento aconteceu parecia cenário de novela. Lustres de cristal, chão de mármore, música de piano ao vivo, garçons passando com bandejas de champanhe e caviar que parecia sabão em bolinha. Gente de terno, vestido longo, riso fácil e olhar de quem sabe exatamente o quanto vale cada pessoa ali e quanto vale quem finge pertencer. Tia me apresentou para cada grupo com o mesmo texto decorado. Essa é a Cacilda, filha de criação de uns amigos nossos, uma joia rara, discreta, educada, uma pérola mineira. Os homens apertavam minha mão com leveza forçada, olhavam meu decote com precisão de cirurgião e diziam coisas que eu não entendia. Essa tem potencial para representação. Elegante, dá para trabalhar imagem internacional. Com um curso de dicção, a gente leva fácil para o circuito externo. Eu sorria, acenava, segurava a taça de champanhe sem beber, a boca seca, o estômago embrulhado, mas o corpo treinado fingia bem. Mais tarde, um homem se aproximou. Alto, cabelo grisalho bem penteado, terno cinza, perfume forte. Falou com a tia ao pé do ouvido. Ela acenou com a cabeça, me puxou pelo braço e sussurrou. Vai com ele, é só conversa, sala dos fundos, porta à esquerda. Eu fui. Como sempre. O corredor era estreito, silencioso. A sala era pequena, escura, com cortina fechada e uma poltrona enorme no meio. Ele entrou atrás de mim, trancou a porta, mandou que eu sentasse. Só quero registrar o momento. Você é uma raridade, disse, apontando para uma câmera no canto do teto. Pequena, discreto, mas ali. Meu corpo congelou. Ele não me tocou, não dessa vez. Só pediu que eu sorrisse, que falasse um pouco, que andasse pela sala. Natural, ele dizia, como se fosse sua casa. Gravei tudo com o coração martelando no peito. Depois, me mandaram de volta para o salão. A tia estava rindo com outro homem, taça na mão. Pronto? Perguntou, me olhando como se tivesse me mandado tirar foto para o álbum de formatura. Ele filmou, a câmera estava lá. Falei, pela primeira vez em dias. Ela só riu. Agora você vale mais do que nunca. Imagem limpa, beleza rara e currículo inventado. Vamos colocar você nas páginas certas. Na volta para casa, me senti um manequim de vitrine. Não era mais só o corpo. Agora vendiam o nome, a postura, o sotaque, a ilusão. Eu era o que eles diziam que eu era. Nada mais, nada menos. E naquela noite entendi. Não bastava sobreviver. Estava na hora de fugir, de verdade. Mas dessa vez eu não ia sozinha. Marina era feita de esperança. Tinha uns olhos claros, não sei se por natureza ou por susto permanente, e o cabelo sempre preso de lado, com aqueles elásticos de criança que sobravam das doações. Tinha vindo do sul, dizia que a mãe costurava para fora e o pai era caminhoneiro. Nunca confirmamos nada, porque ali verdade era artigo raro e caro. Mas a Marina, ela acreditava. Acreditava que ia sair, que ia estudar, que aquilo era só um erro de rota. E esperança demais num lugar como aquele era uma ameaça. Ela andava para lá e para cá com os ombros erguidos, como quem ainda tinha nome de gente. A tia já tinha reclamado várias vezes que ela não estava no ponto ainda, que precisava de mais disciplina. Mas Marina não era bicho de adestrar fácil. Naquela noite, o clima já estava estranho desde cedo. Tia Edith andava nervosa, olhando o relógio de pulso, falando baixo com os motoristas. As meninas estavam todas nos seus cantos, preparadas para mais um daqueles jantares com riso fingido e dedo leve demais. Eu já estava no corredor, de salto, esperando ser chamada, quando vi Marina passar correndo, sem maquiagem, sem sapato, só com o vestido amassado e um caderno na mão. Ela passou por mim como um raio, desceu a escada da frente tropeçando. Alzira ainda tentou chamar, mas ficou só no sussurro. Desapareceu. Falaram depois que ela tinha ido direto para a portaria,
que bateu na porta de vidro, gritou, implorou para o porteiro chamar a polícia. Dizem que ele hesitou, chegou até a tocar no telefone. Mas então apareceu um dos seguranças da casa, conversou com ele num canto e Marina sumiu, como se tivesse sido engolida pelo prédio. Voltou a madrugada inteira e não vi mais nem sombra dela. No dia seguinte, tia Edith apareceu com um sorriso forçado no café. A Marina foi chamada para uma seleção especial, coisa boa. Foi com o Dr. Gerson, deu sorte. As meninas não reagiram, ninguém perguntou nada. A ausência dela batia nas paredes como cheiro de sangue. Eu fui até o quarto onde ela dormia. A escova ainda estava molhada, a cama ainda estava afundada de um lado, a sandália dela estava embaixo e o caderno tinha sumido. Foi aí que entendi, ninguém ia voltar. 2 dias depois, a polícia apareceu. Carro grande, 2 homens fardados, expressão séria. Tia Edith já os esperava com bandeja de prata e riso afiado. Abriu a porta como quem recebe visita ilustre. Eu estava no corredor, me escondi atrás da escada e fiquei espiando. Um dos policiais era novo, rosto firme, olhar de quem ainda não tinha se sujado demais. O outro eu conhecia. Era ele, o que me chamava de pequena, que tinha cheiro de fumaça no pescoço, que pedia para eu dançar devagar enquanto ele tomava conhaque. Estava ali, de farda, arma na cintura, sorriso cínico no rosto. Tia Edith serviu champanhe, ofereceu canapés, conversaram baixo por uns 20 minutos. O novo anotava umas coisas. O velho ria, falava, que absurdo, essas meninas são complicadas mesmo. No fim, brindaram. Eu não ouvi grito, nem ordem, nem busca. Só brindaram e foram embora. Naquela noite, o terror se espalhou pela casa como fungo. Cada menina entendeu no silêncio o que aquilo significava. Não havia escapatória. Polícia era só mais um braço da mesma máquina. A Neide chorou até dormir. Alzira andava em silêncio, sem olhar para ninguém. As meninas mais velhas viraram fumaça. Já não existiam mais, só pairavam pelos cantos da casa. A palavra fugir morreu naquela noite. Mas em mim, ela se transformou. Eu entendi que correr pela porta era suicídio. Esperar milagre, burrice. Avisar alguém, sentença de morte. Então comecei o que chamo de Projeto Sombra. Parei de responder com rapidez. Reduzi meu sorriso a meio lábio. Falava menos e, quando falava, parecia cansada. Comia devagar. Fazia parecer que meu corpo estava falhando. Tia Edith, em vez de desconfiar, achou que eu estava queimando. Começou a me escalar menos. Dizia que ia guardar para a proposta internacional. Isso era bom. Quanto menos eu aparecesse, melhor. Passei a observar tudo com um olhar de servente. Discreta, calada, quase invisível. Notei que o armário da lavanderia tinha chave sobressalente, que o motorista da manhã sempre deixava o casaco no sofá da portaria com moedas no bolso, que uma das janelas do andar de cima dava direto para uma marquise baixa. Anotei tudo mentalmente, cada detalhe, cada horário, cada rosto. Marina não tinha sumido por nada. Alguém ia sair dali, nem que fosse como vapor. Você sabe quando é que uma mulher começa a escapar? Quando ela entende que ninguém mais está olhando. E foi ali que eu encontrei minha brecha, no descaso, no desprezo. Quando parei de servir como isca, virei poeira no canto da parede. E aí, meu filho, poeira observa, poeira escuta e poeira aprende. Comecei aos poucos, do jeito que mulher malandra aprende a fazer, simulando fraqueza. No café da manhã, deixava a colher cair, fingia que a mão tremia. Na hora do banho, saía enrolada até o pescoço, fingindo calafrio. Passava a mão na testa, murmurava. Acho que tô com febre. Tia Edith não reagiu de primeira. Me deu um comprimido velho e mandou dormir mais cedo. Mas no segundo dia, simulei enjoo. Empurrei o prato, fiz cara de náusea. No terceiro, comecei a andar arrastando os pés, lenta, curvada, como quem carrega doença e cansaço nos ossos. A mágica começou a funcionar. Essa aí tá com virose.
cochichou um dos motoristas, ao ver minha cara pálida encostada na parede da sala. Tô achando que tá com coisa ruim, comentou Alzira, olhando com nojo pro lençol que inventei de sujar com tinta vermelha só para dramatizar. Tia Edith me chamou no canto da cozinha. Tava com o cigarro meio apagado no canto da boca e um olho só aberto. Se for frescura, eu te quebro, mas se for de verdade, vai descansar. Não quero homem reclamando de produto estragado. Produto, escuta isso. A mulher me chamava de produto e agora achava que eu tinha passado da validade. Comecei a sumir dos eventos. Os homens perguntavam por mim, ela respondia: "A Docinho tá indisposta, tô com uma nova que é mais fresca." No começo eu ouvi com raiva, depois com alívio, porque era isso que eu queria, que me achassem gasta, indesejável, inútil. Aos poucos, me mandaram para tarefas menores, nada de batom, salto ou perfume, nada de sentar com perna cruzada, nem sorrir para político bêbado. Vai limpar o banheiro do terceiro andar. Vai pegar a vassoura? Passa pano na cozinha. Virei doméstica, de verdade. Uniforme velho, chinelo rachado, cabelo preso com presilha quebrada. E ninguém mais me viu. Enquanto esfregava azulejo, eu ouvia conversa no corredor. Enquanto varria a sala, observava relógio de parede. Descobri que o Dr. Álvaro sempre chegava às quartas, às 20 horas, e odiava meninas que falavam muito. Que o francês, aquele tal de Gerard, ligava sempre na sexta à noite e gostava de saber se a seleção estava pronta. Notei que a tia guardava os documentos das meninas num fundo falso da penteadeira. Que o telefone da sala tinha ramal direto com um comandante que falava com ela em código. Que o motorista dormia pesado depois de beber e sempre esquecia a porta dos fundos destrancada às terças. Fui decorando tudo, não por esperança. Eu já tinha vendido que esperança era delírio, mas por estratégia, por sobrevivência. Enquanto as outras se maquiavam para receber cliente, eu recolhia moedas do chão da lavanderia. Juntei 7. Não valiam nada, mas eram começo. Enquanto uma das meninas treinava dança com Dona Hilda, eu abria armários, observava fechos, analisava barulhos. Sabia quais dobradiças rangiam e quais estavam lubrificadas. Tia Edith parou até de me olhar. Quando passava por mim, bufava. "Tô te dando tempo porque gosto de você. Mas não vai se fazer de morta para sempre, não. Senão mando pro Nordeste, para aquele homem que gosta das estragadas." Ela pensava que eu estava morrendo aos poucos. Mas eu estava renascendo como bicho rasteiro. Invisível, mas pronto para picar. Neide notou. Me vi andando com pano de chão, suada, mas com um brilho diferente no olho. Ela começou a se aproximar. Trazia fruta escondida, deixava um sabão novo na pia, até encheu minha garrafa com água limpa uma vez. Não falávamos nada, só trocávamos olhares. Ela sabia que eu não estava doente. Eu sabia que ela queria vir comigo quando fosse a hora. Era como ensaiar fuga sem ensaio. Nos corredores, o mundo seguia igual. Homens chegando, meninas pintadas, risos forçados, toques sujos, gemidos treinados. Mas eu estava fora disso. Estava nos bastidores. E foi ali, invisível, lavando privada com escova velha, que aprendi mais sobre poder do que em toda a minha vida. Aprendi que para sair de uma prisão, às vezes é preciso ser parte da parede. A proposta não veio com buquê nem promessa romântica. Veio com papel, carimbo e voz mansa de homem sujo disfarçado de príncipe. Chamava-se Cláudio Martins, político, empresário, homem de sociedade. Já frequentava a casa havia meses, mas nunca tinha me escolhido. Gostava de observar. Um dia, pediu para conversar só comigo. A tia Edith preparou o salão como se fosse casamento. Me arrumou com um vestido azul claro apertado no peito, flor no cabelo e sapato que machucava o calcanhar. Disse: "Fica quieta, sorri, ouve. Hoje é dia de sorte." Sentei de frente para o homem numa mesa isolada. Ele falava devagar, como se cada palavra fosse poesia. Disse que estava cansado da vida de fachada, que precisava de uma mulher de verdade, com alma, que me achava diferente, que ia me tirar dali.
Tenho uma casa em Portugal, uma quinta linda com jardim e cozinha de lenha. Você vai ter paz. Paz. Ele disse isso com o dedo tocando minha mão como quem testa a maciez na fruta. Tia Edith observava de longe, feito corvo. Acha mesmo que alguém como você vai ter outra chance dessas? Ela cochichou depois. Esse é negócio de luxo, não estraga. Naquela noite, ela assinou o papel. Não sei se era venda, permissão, contrato ou carta de alforria descassada. Sei que me entregou. Me deu com um sorriso, como quem oferece presente para vizinho rico. Cuida bem da docinho, viu? Essa é das boas. Fui levada 2 dias depois. Um motorista me buscou de madrugada. Malas prontas, uma muda de roupa, passaporte falso, tudo arrumado. Fui como coisa, sem despedida. Nem da Neide. Só deixei uma maçã no travesseiro dela. Cheguei numa casa enorme, em bairro nobre. Mas já de cara entendi que liberdade não mora em parede bonita. A chave da porta era controlada por dentro. As janelas tinham grade. O telefone ficava trancado num armário. As roupas que me deram pareciam uniformes, vestidos floridos, saia na altura do joelho, blusas com gola. Nada decotado, nada ousado. E não era por pudor, era para moldar, me adaptar ao papel novo. Esposa mansa, mulher refinada, boneca de louça. Cláudio tinha um sorriso seco e uma rotina obsessiva. Acordava às 6, tomava café com torrada sem sal, lia o jornal e esperava que eu perguntasse: "O que o senhor deseja hoje?" Me chamava de minha pequena, mas nunca me deixava sair sozinha. Controlava até a hora que eu ia ao banheiro. Dizia que era por segurança. Fiquei 3 semanas assim, engolindo comida e palavras, decorando a casa, contando os passos entre a cozinha e o portão, esperando uma brecha. Foi quando ele disse: "Você cozinha? Gosto de sopa feita à mão, nada de cozinheira, quero coisa com afeto." Aquilo foi Deus ou o diabo, não sei qual dos dois dá chance para quem apodrece por dentro. Comecei a cozinhar, sopas, chás, pães, tudo o que ele pedia. Ele adorava o chá da noite, camomila, às vezes hortelã, tomava na poltrona com os pés no puff e os olhos fechados. Foi aí que lembrei de um frasco guardado num armário velho da lavanderia. Uma das faxineiras me mostrou dias antes, um remédio grosso de uso veterinário, usado para acalmar cachorro bravo. Dizia: 2 gotas e o bicho dorme 3 dias. Mais do que isso pode dar pane nos órgãos. Não pensei 2 vezes. Naquela noite, coloquei 2 gotas, só 2, o suficiente para derrubar, não para matar. Ele tomou o chá. 10 minutos depois, soava. 30 depois, tremia. 40, começou a bater os dentes e dizer que estava com frio. "Tô mal, me ajuda, chama alguém, não tô bem, o coração, o coração." Fingi susto. Corri, peguei um pano, molhei e coloquei na testa dele. Fiz voz de desespero controlado. "Calma, senhor Cláudio, respira, vai passar." Ele me segurou pelo braço com os olhos arregalados de pavor. "Cacilda, por favor, me salva, chama um médico." Foi aí que me abaixei devagar, encostei a boca no ouvido dele e disse: "Da próxima vez, eu erro a dose inteira." Ele parou de respirar. Por um segundo achei que ia morrer ali mesmo, mas então ele tremeu todo e balbuciou: "O que você quer?" "Me deixa ir. Hoje, agora, sem polícia, sem escândalo, sem sumiço. Se tentar me impedir, na próxima eu erro o frasco inteiro." Ele arregalou os olhos, suando como porco na brasa. Não respondeu, só apontou para a gaveta. Dentro, chave e envelope com dinheiro. Saí com a roupa do corpo, a bolsa pequena e o coração em guerra. Atravessei o portão, andei 2 quadras e entrei na rodoviária. Quando sentei no banco do ônibus, olhei para o céu e pela primeira vez em anos não tinha teto. Não foi bonito, não foi filme, não foi final de novela. Quando fugi daquela casa e deixei o homem tremendo de medo na própria poltrona, eu não senti alívio, eu senti vazio, um buraco preto dentro do peito, como se todo o meu corpo tivesse sido cuspido do mundo. Peguei um ônibus qualquer, não escolhi destino, só queria distância. A cidade onde desci era tão pequena que nem rodoviária tinha de verdade.
Só um bar com banheiro pago e um banco de cimento na calçada. Desci ali, de madrugada, o rosto suado, a roupa grudando nas costas e o coração batendo como sirene. O nome que usei foi o primeiro que me veio à cabeça, Zuleide. Escolhi porque ninguém nunca me chamaria de Zuleide. Era feio, inventado, esquisito, e assim eu não precisava mais ser nada. Nem Cacilda, nem docinho, nem mulher de ninguém. Fui parar na pensão da dona Irene, uma viúva gorda de vestido estampado e sandália arrebentada, que não fazia pergunta demais desde que o dinheiro estivesse certo. Dormi no quarto dos fundos, dividindo parede com um casal que brigava toda noite e um cachorro que latia para a parede. Mas pela primeira vez, a tranca da porta era minha. De manhã, perguntei onde tinha trabalho. Precisa de ajudante lá na feira, mas tem que ser ligeira, tem que aguentar peso e não pode reclamar de cheiro, ela disse, com o cigarro pendurado na boca. Fui. Ligeira eu era. E depois de anos aguentando cheiro de perfume podre e hálito de porco com gravata, peixe podre era até refrescante. Carreguei caixa de banana, desfiei couve, limpei tripa de boi com faca cega. A mão cortada, o ombro ardendo, o pé doendo, mas ganhei ali o primeiro dinheiro suado da minha vida. Dinheiro que não vinha junto com nojo, nem dor, nem medo. Comprei um sabonete rosa, uma escova de dente nova e um pão doce. E juro por Deus, aquele pão teve gosto de renascimento. Passei 2 meses ali. Depois, virei empregada numa casa grande. Cozinhava, lavava, cuidava de criança. O patrão era calado, a patroa vivia em igreja. Ninguém me tocava. E isso já era mais do que eu podia pedir. Mas por dentro, eu era campo minado. Sonhava com gritos. Acordava no susto. Dormia com faca de cozinha debaixo do travesseiro. Tinha medo de campainha, medo de batida na porta, medo de sotaque francês. Cada homem que olhava demais, eu tremia. Cada mulher que perguntava de onde eu vinha, eu mentia com os dentes travados. Dizia que era do interior da Bahia, que tinha perdido os pais num acidente, que estava recomeçando, que não queria conversar. A patroa dizia: "É uma moça muito calada, Zuleide, mas trabalha feito burro de carga." Fiquei ali quase 1 ano. Depois fui cuidar de velha doente, uma tal de Dona Celina, paralítica, ranzinza, com casa cheia de bibelô e álbum de foto. Acordava às 5 da manhã, queria mingau sem caroço e banho morno. Eu cuidava dela como quem cuida de planta seca, sem afeto, mas com constância. Às vezes, de madrugada, eu saía na varanda. Ficava ali, no escuro, com o pano de prato no colo, conversando comigo mesma, recontando minha história em pensamento, tentando lembrar que eu ainda era gente, que ainda tinha um corpo, uma alma, uma linha de tempo. Não falava com ninguém, não escrevia nada. Tinha medo que achassem papel com meu nome antigo, medo de encontrar alguém do passado, medo de ser levada de novo e, principalmente, medo de que tudo aquilo tivesse sido em vão. Até que um dia, na fila da padaria, eu estava com uma sacola de pão na mão e o cabelo preso com lenço quando ouvi um som que pareceu explosão interna. "Cacilda?" Eu congelei. O corpo inteiro congelou. A mão apertou a sacola até o plástico estalar. Virei devagar, já tremendo. Era ela, Neide. Mais velha, mais magra, cabelo diferente. Mas era ela, o mesmo olhar, a mesma curvatura no ombro. Ela estava com um menino no colo, de uns 4 anos, e uma sacola rasgada no braço. Me olhou como se tivesse visto uma aparição e começou a chorar sem som. Não falei nada, não consegui. Ela se aproximou devagar, como quem teme que o sonho vá sumir se encostar. Me abraçou. E eu desabei. No meio da calçada, em frente à padaria, com os olhos fechados e usando todos escorrendo pelo rosto. Sentamos num banco de praça. Ela tirou uma banana da sacola e deu para o menino. Me contou tudo em poucas palavras, que tinha conseguido fugir depois, que viveu em abrigo, que lavou banheiro de escola, que aquele menino era dela, mas sem pai, que nunca mais confiou em ninguém e que me procurou em sonho mais do que na vida. Eu contei também, por alto, porque palavra ainda doía. A gente chorou, riu sem graça, se olhou como quem tá vendo um pedaço perdido de si mesma voltar. E naquele banco, com o cheiro de banana e pão no ar,
Eu entendi que não precisava mais me esconder de tudo, só de alguns, e que talvez, o pior já tivesse passado. Hoje em dia, sou só mais uma velha de sacola plástica na mão, andando devagar na rua de calçamento torto. Me chamam de Dona Zuleide, a da marmita. Tem quem pense que sou muda, de tão pouco que falo. Mas é só que, depois de um tempo, a gente se acostuma com o eco e começa a ter medo do barulho. Acordo todo dia antes da luz bater na janela. A idade me tirou o sono, a fome e a pressa, mas não tirou a necessidade de continuar. Puxo o pano de prato, amarro no ombro, acendo o fogão. Faço arroz soltinho, feijão grosso, farofa com ovo e cheiro verde, um frango bem passado na manteiga que aprendi a fazer nos tempos que cozinhava para quem dizia que me amava e me prendia com o mesmo sorriso. Boto tudo em marmita de alumínio, fecho com borrachinha azul e coloco dentro do isopor. 15 vão direto para as costureiras da fábrica. As outras 5 eu levo para o mercado e vendo sentada num caixote, com um pano estampado em cima, sorrindo sem mostrar os dentes. Tem gente que passa e diz: essa velha cozinha melhor que muito restaurante. E eu sorrio. Sorrio como quem já foi vitrine e agora é parede. Como quem sabe o valor de cozinhar sem medo. Moro num cômodo nos fundos da casa da Cida, uma mulher que me aluga sem fazer pergunta. Tem uma cama de solteiro, uma mesa de plástico e um rádio de pilha que pega só AM. Gosto de ouvir o barulho da voz arranhada dos programas antigos. Me dá a sensação de que ainda tem gente viva comigo. Não tenho televisão, nem espelho grande. Aprendi a me ver pelo reflexo da colher. Quando o corpo dói, sento na beira da cama e fico olhando o teto. A idade cobra um preço alto. Os joelhos já não aguentam escada, a vista embaraça quando tem muita luz. Mas é o silêncio que pesa mais. Esse silêncio que não é ausência de som, é ausência de partilha. Não tenho filhos. Minha filha, aquela que nasceu do que não se pode nomear, nunca quis saber de mim. Disseram que ela cresceu com raiva, achando que foi rejeitada. Nunca quis ouvir o que houve. E eu entendo, não julgo. Eu mesma precisei de muitos anos para me escutar. A única que me chama de gente é o filho da Neide, o Rodrigo. Hoje tem quase 30 anos, mas até hoje me chama de Vozu. Ele não sabe nada, nem a metade, nem um terço. Só sabe que eu sempre tive um prato quente para ele, que dei banho quando teve febre, que sentei ao lado quando a mãe dele chorava. A Neide, essa sim, é meu pedaço de mundo salvo. Depois que nos encontramos naquela calçada, nunca mais nos largamos. Moramos perto por um tempo, trabalhamos em turnos alternados, uma cuidava da outra. Hoje ela está numa cidade vizinha, casou com um rapaz bom, tá viva. É o que importa. Nunca mais vi a tia Edith. Mas soube, sempre se sabe. Me contaram que ela morreu rica. Teve missa, flores, homenagem. Gente importante foi. A neta dela fez discurso. Minha avó foi mulher forte, lutadora, inspiração. Falaram que deixaram a foto dela no altar, com vestido branco, maquiagem leve, colar de pérola. A mulher que destruiu dezenas de vidas foi enterrada como santa. Eu ouvi isso sentada num banco de feira, com a marmita no colo. A colher caiu. Ficou ali, na terra, e eu não peguei. Só olhei pro nada por um tempo. Me senti suja de novo, como se tudo tivesse sido em vão. Mas não chorei. Já não choro por gente que nunca soube o que era chorar por outra. Na minha casa, num canto escondido atrás da panela velha, tem um envelope. Está amarelo, dobrado, com fita de pano amarrada em volta. Dentro dele estão os nomes, os telefones, as cidades, as datas. Eu anotei tudo com a raiva de quem não podia gritar. Tem o nome do francês, o do deputado, o do pastor, do policial, dos empresários, daqueles que vinham cheirar o cabelo da gente e diziam: é só carinho. Tem também endereço de onde levaram a Marina, nome de motel, número de placa de carro. Tem ali provas suficientes para arrancar máscara de meio bairro nobre. Mas nunca entreguei. Não porque não posso, mas porque o que fariam com isso?
Iriam fingir surpresa? Ir para as redes sociais fingir que se importam e depois esquecer de novo como sempre esquecem das meninas que somem? Não. Eu guardo esse envelope como escudo, como pedra no sapato da memória. Ele me lembra que tudo foi real, que eu não sonhei, que minha dor tem nome e sobrenome, que minha boca pode estar velha, mas meu passado ainda tem dente. Eu não quero vingança. Queria no começo, queria fogo, manchete, sirene. Hoje, quero só que escutem. Que alguma menina, um dia, antes de aceitar aquele emprego bom demais para ser verdade, lembre de mim. Que alguém fale, cuidado com proposta que vem de boca bonita e sapato brilhando. Quero que uma só pare para pensar, será que essa oportunidade não é só um laço bonito para me amarrar num porão? Porque se uma só escapar, eu já não morri em vão. E é por isso que agora, com os ossos cansados e o rosto cheio de linha, eu ainda venho aqui, sentar no mesmo banco do mercado, vender minha marmita e contar tudo isso em pensamento. Conto para você, mesmo sem saber quem você é, mesmo sem saber se você tá aí. Porque viver com esse silêncio todo cansa, ele vai comendo por dentro, vai engasgando devagar. Então, se você chegou até aqui, me dá um sinal, uma palavra, um bilhete, um olhar, qualquer coisa que me prove que ainda tem gente ouvindo. Porque morrer esquecida é uma coisa. Agora, morrer calada, isso eu não mereço. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me dizer de onde é que você está me ouvindo.